7. Hoje a gente vai ver que não é bem assim no sangue, tá bom? O pH do sangue, para ele se manter um pH neutro, ele tem que ficar entre 7,35 a 7,45. Ah, mas não é a mesma coisa que 7? Não, não é. Porque se eu tiver um pH de 7,1, eu vou ter um pH ácido ou neutro? Ácido, porque vai dar menor do que o 7,35. Tudo bem? Então, 7,35 a 7,45 é o pH ideal do sangue para a gente conseguir manter as funções, né, celulares dentro da sua normalidade. O pH, além de tudo, ele é importante, além de manter, né, todo o metabolismo celular, ele é importante também para a síntese de proteínas, e principalmente para a síntese de DNA, tá certo? Que faz parte, né, de todo o desenvolvimento celular, né, a degeneração das células. Então é extremamente importante a gente manter o equilíbrio ácido-básico. Como é que a gente consegue fazer essa manutenção? Quais são os dois sistemas que estão envolvidos e que são responsáveis em manter esse equilíbrio? Respiratório, perfeito. E quem mais? Metabólico, muito bem. Que é o sistema renal que a gente tem. Como é que o sistema respiratório ele vai conseguir fazer esse equilíbrio? Qual que é a função dele dentro desse equilíbrio? Como é que ele consegue fazer isso? Controlando a respiração. Principalmente é importante o sistema respiratório no que a gente chama de expiração. Vamos lembrar o seguinte, o que o pulmão ele elimina, tá certo? Para conseguir fazer a manutenção do equilíbrio ácido-básico. CO2 e o que mais? A gente elimina mais alguma coisa do CO2? Água, muito bem. Então o pulmão ele vai eliminar CO2 e água. Esse CO2, para ser eliminado, ele vem da onde? Do sangue venoso. Na verdade, ele é carregado pelo sangue venoso até chegar à circulação pulmonar para fazer a troca pelo oxigênio, né, no alvéolo e ser expirado na nossa expiração. Perfeito. Da onde vem o CO2 que cai na conexão dele? Da onde? Não, antes. Porque ó, o CO2 ele não está. Como é que é? Tá, e da onde ele veio o CO2 para ele estar no sangue? Qual respiração? Não. Os tecidos da respiração celular. Então, o que a gente tem? Logicamente, a gente precisa da inspiração para conseguir levar oxigênio para ter a respiração celular, tá certo? O oxigênio que chega no tecido, o que vai acontecer lá? A célula vai pegar esse oxigênio e vai devolver. Ela tem condições de devolver em CO2? Já fazer essa troca? Não. Ela devolve para a corrente sanguínea na forma de ácido carbônico, né? Ele consegue devolver em ácido carbônico, por quê? Porque dentro da célula a gente tem a anidrase carbônica. Então ele pega o oxigênio e devolve os seus metabólitos através de um processo que chama anidrase carbônica em ácido carbônico no sangue. Então lá no sangue a gente vai ver ela sendo devolvido em forma de ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido carbônico que vem do produto da respiração celular, então eu preciso ter respiração celular para eu ter esse ácido carbônico sendo produzido, ele tem que ser parte eliminada do organismo e parte ativa, para conseguir manter o equilíbrio ácido-básico. Eu não quero que todo ácido seja que vai embora e nem toda a base. A gente vai manter o equilíbrio e só eliminar os excessos que vão interferir nesse equilíbrio ácido-básico. O papel do pulmão é fazer o quê? É dissociar, né? No sangue a gente vai ter a dissociação do ácido carbônico em água e CO2, para que daí o pulmão consiga fazer o seu papel e expirar CO2 e água. Tudo bem? Beleza?
Então a gente teve o produto do ácido carbônico. O ácido carbônico, quando ele chega no sangue, ele se dissocia para conseguir ser eliminado. Não existe nenhum sistema que consegue eliminar ácido carbônico nessa forma aqui, ó. Ele precisa se dissociar para conseguir ser eliminado. E uma das dissociações é justamente CO2 e água para a gente respirar, tá bom? Então lembrem-se que a gente expira água. Acredita-se que se a gente não tiver uma respiração adequada, quando a gente fala de respiração adequada, é uma frequência e ritmo adequado durante o dia todo, em 24 horas a gente perca mais ou menos 400 ml de água só com a respiração. Então a gente perde bastante. É que nem quando a gente faz o bafinho, né? Tá certo? E aí você consegue desenhar bem vapor. É como se fosse um vapor d'água, né? Não é vapor que nem não entra na parte quente, né? Mas é como se fosse um vapor d'água que você consegue, né? Ir lá e deixar mensagem no banheiro, para quem você quiser. Tá certo? Então a gente elimina. Por que é importante a gente lembrar disso? Vai ser muito importante para a próxima aula, que é ventilação mecânica. E quando a gente fala de ventilação mecânica, a gente vai ver que uma das complicações da ventilação artificial é o desequilíbrio hídrico. Porque quanto mais eu otimizar a ventilação do paciente, mais água ele perde. E aí, se nós já perdemos 400 ml, o paciente de ventilação mecânica pode chegar a perder 800, 900 ml. E para ele, em condições instáveis, tá certo? É grave. Para a gente, não. É jóia, mas para o paciente que está lá instável, vai fazer grande diferença. Então, por isso, lembrem dessa questão da água. Muito bem. Diga. O pulmão é eliminar CO2 e água, no equilíbrio osmolático. Tá certo? Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Se vocês olharem essa parte aqui, ó, da equação, que foi só essa que a gente desenhou até agora, então a gente tem o H2CO3 se dissociando em CO2 e água. Vocês concordam que quanto mais CO2 o paciente eliminar, mais ácido ele vai estar eliminando? Todo mundo concorda? Vou perguntar de novo, tá bom? Olhando aqui na equação, vocês concordam que se meu pulmão estiver eliminando muito CO2, ele também está eliminando muita água? Sim? Quem não consegue ver isso? Quanto mais ácido eu tenho produzido, mais CO2 eu vou ter eliminado. Tá certo? A tendência é essa. Se o organismo estiver normal, quanto mais CO2 eu elimino, mais ácido eu estou eliminando. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente viu a parte do pulmão aqui, que vai conseguir fazer o seu papel no equilíbrio ósseo básico, eliminando CO2 e água. E o sistema renal que vocês viram lá, que vocês disseram que é um dos que controlam? Como que ele vai fazer o seu papel? Vamos pensar o seguinte. O papel do rim vai ser ou em reter alguma substância ou eliminar essa substância. Como que o rim consegue eliminar uma substância? Através da formação do quê? Da urina. Perfeito. Na urina, tem como sair gás, CO2? Não. Então não vai dar para se dissociar em CO2 e água para conseguir fazer a eliminação. Em água, conseguiria eliminar, mas o gás a gente não conseguiria eliminar. Então a gente tem que dar algum jeito daquele H2CO3, o ácido carbônico, se dissociar em dois componentes, tá certo? Que o rim consiga eliminar. Então ele vai se dissociar em íons, que a gente chama. E esses íons é bicarbonato e os íons de hidrogênio. Então aqui é a parte renal. Tudo bem? Se o monóxido carbônico se dissociar em íons de hidrogênio e HCl3, esse bicarbonato vai conseguir ser facilmente eliminado pela urina quando for necessário ou ser retido quando for necessário. Tudo bem?